Nós vamos entrar agora numa etapa dos Salmos 22 e alguns a mais à frente, como nós vamos ver, que ele trata a respeito do Senhor Jesus. O rei Davi, que escreveu esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, a respeito daquilo que ele iria passar. Nós vamos ler e ele é muito forte. Salmo 22 hoje, ele trata um pouco do Senhor Jesus. Então, como se fosse uma revelação do que iria acontecer com ele. Aí, o primeiro comentário do bispo a respeito do salmo, ele diz: os salmos 22, 23 e 24 podem ser considerados uma trilogia que define o Messias como Salvador, Pastor e Soberano. O Salmo 22, também chamado de Salmo da Cruz, é citado 7 vezes no Novo Testamento e descreve a condição física e emocional do Senhor Jesus na crucificação. Quando Davi o compôs, jamais poderia supor a conotação messiânica explícita em suas linhas, o que somente seria explicado posteriormente por intermédio do Espírito Santo. A primeira parte, versículo 1 ao 21, aborda o sofrimento do Messias. E a segunda, do 22 ao 31, celebra a alegria da sua vitória. Então, veja a importância desse salmo, né? Ele foi inspirado, como toda a Bíblia, naturalmente, mas esse em especial para falar do Senhor Jesus. O versículo 1 diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Essas palavras te fazem lembrar alguma coisa? O próprio Senhor Jesus, na sua crucificação, ele falou: Deus meu, Deus meu. E foi um momento particular que ele não chamou Deus de Pai, porque ele ensinou a oração do Pai Nosso. Foi uma oração revolucionária. Por isso que aqueles homens, fariseus, religiosos da altura, ficavam com tanta raiva de Jesus, porque ele chamava Deus de Pai. Ninguém poderia chamar Deus de Pai como ele chamava, mas ele tinha uma comunhão com Deus. O comentário do bispo diz o seguinte: meu Deus, por que me desamparaste? O Senhor Jesus cumpriu essa parte das Escrituras em seu grito de aflição na cruz. Ele revelou a causa da sua maior dor, o afastamento do Pai por um momento, por ter assumido o lugar da humanidade. Ele tomou o cálice da ira de Deus, o justo castigo pelo pecado. O Pai não pôde, pela primeira vez, estar com seu filho, que se tornou maldição ao ser imolado como um cordeiro para carregar as transgressões de todos nós. Então, quer dizer, o Pai sempre esteve com o Filho, em todos os momentos. Por isso que o Senhor Jesus se refere a Ele como Pai: Ele está comigo, eu faço a vontade do Pai, eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, havia uma comunhão, né? Um laço, mas aqui, no momento da crucificação, não. Ali estava morrendo o Cordeiro de Deus, estava sendo moído, triturado, com os nossos pecados. Vamos conferir o que está em Mateus 27, 46. E perto da hora 9, exclamou Jesus, alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Então aqui a gente vê a semelhança tão grande, né, desse salmo com o Novo Testamento e o que o Senhor Jesus estava passando naquele momento na cruz por nós. E aí, continuando 2. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego, porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Esse é um comportamento de todos os que estão salvos, porque ele não considera a circunstância para medir a sua fé, para saber que Deus está com ele. Pelo contrário, a certeza que Deus está com ele está dentro. E isso não é medido pelo que vem fora. Então, mesmo que ele estivesse enfrentando o que estava enfrentando, ele sabia que estava ali cumprindo uma vontade de Deus. Então, ele estava seguro. O 4. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Lembra quando o povo clamou no Egito
Deus foi fiel e livrou eles daquela escravidão. Assim também, todas as pessoas que ao clamarem a Deus com sinceridade, com fé, Deus os livra daquela situação. E aí, continuando no 6, né? Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Imagine como é que o Senhor Jesus se sentia carregando o pecado, né? Carregando, ele que nunca havia cometido nenhum tipo de pecado. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Então ele estava naquele momento sentindo na pele o que uma pessoa que já esteve com Deus e se afastou estava sentindo. Ele estava sentindo na pele o que o pecador arrependido sente. Ele estava sentindo na pele a dor da traição, a dor do abandono, a dor da tristeza, seja qual for dor que existe nesse mundo. O comentário do bispo diz assim, ó, eu sou verme, a humilhação pela qual o Messias passou foi tão grande que ele se sentiu como um ser que não tinha valor, isto é, desprezível e indefeso. O Filho do Deus Altíssimo se viu extremamente rejeitado, a ponto de ser massacrado pelos homens. Normalmente nós fazemos referência ao pecado e a gente fala do prazer que o pecado traz. Mas o pecado não traz só prazer, né? Ele traz também momentos de amargura. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo dentre tantos, né? A pessoa que trai, por exemplo, o marido que trai a esposa. Naquele momento da traição, vem o prazer, vem a chama, vem o fogo. Então, ele se agrada do que ele está fazendo. O problema é depois, que a consciência dói, por exemplo. Se ele tem uma esposa em casa amorosa, que cuida dele, trata dele, faz o bem para ele. Então, ele vendo o que a esposa faz por ele, sabendo que ele cometeu um ato errado para com ela, vem a dor na consciência. Normalmente, a pessoa, ela termina indo contra aquela outra pessoa, ferindo ela, machucando, agredindo com palavras, porque ela, na verdade, está com a dor na consciência. Então, ela vai ter que fazer de tudo agora para esconder o erro que ela vem cometendo. E aí é onde a pessoa não tem paz. Ela não tem paz em momento nenhum, porque é uma aflição constante para ela. Aí dizendo o 7, todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e maneia a cabeça dizendo, confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Olha só, às vezes, por exemplo, a pessoa para desafiar outra fala assim, você não é capaz de fazer isso, desafiando ela para que ela faça e dê errado também, né? Tem gente que quer ver a coisa desandando mesmo. No caso desses aqui, eles olhavam para Jesus na cruz e faziam assim, dizia que era Deus, zombando dele, né? Diziam que ele era Deus, olha só, chamava de pai, e agora tá aí, ó, na cruz, olha só. Livre, que Deus o livre, então, já que é o pai dele, então que o livre. Pois nele tem prazer, quer dizer, olha só, aquelas pessoas que estavam ali olhando para ele, desprezavam. Ele via esse desprezo, né? E ele estava suportando aquilo por isso, por esses pecadores, como eu, como você. No 9, mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Então, Deus, ele quer ser também o seu Deus. Você pode ter nascido num lar destruído, você pode ter nascido numa casa totalmente conturbada, mas agora Deus quer se tornar o seu Deus para transformar a sua vida. Tudo depende de você a partir de agora. O 11. Não alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Quando ele diz alongues, é ficar distante, né? Porque o que nos separa de Deus de fato é o nosso pecado, por exemplo. Se eu estou andando na justiça, eu estou fazendo o que é certo, então na minha cabeça há paz. Eu estou andando correto, eu estou andando com Deus, então eu tenho certeza que Deus está comigo. Mas basta eu fazer uma coisa de errado para minha consciência ficar manchada, para que eu então comece a ter dúvida a respeito da minha proximidade com Deus.
Então, a minha oração vai ser mais fria, o meu coração já não vai estar completamente para Ele. Por isso que o arrependimento é uma ruptura, é uma quebra desse sistema e nos faz aproximarmos de Deus novamente. Aí diz assim: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, porque aquele momento em que o Senhor Jesus estava na cruz, haviam vários demônios. Então ele estava usando as pessoas com palavras, com atitudes, para tentar fazer o Senhor Jesus, no mínimo, guardar um pouquinho de mágoa, aproveitando até que ele estava sem o Espírito Santo. Então, ele tentou o Senhor Jesus até na hora da crucificação. No 13, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça o que ruge, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Eu posso imaginar. Realmente feriram o Senhor Jesus, né? E dele já saiu água e sangue. E aqui ele fala, né? Derreteu meu coração como cera. Quer dizer, ele vendo toda aquela situação, sentindo todo aquele peso, ele estava se desfalecendo. No 15, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. O comentário do 15, ele diz assim: a minha força se secou. O Senhor Jesus estava com as forças físicas esgotadas, coberto de sangue. Ele buscava o ar e não encontrava. O seu corpo estava na iminência de um colapso. Com a intensa desidratação, a língua grudou no paladar. Sua dor era insuportável. Nesse trecho temos uma breve descrição do que o Messias sentiu momentos antes da sua morte. E é duro, né, a gente imaginar o que ele passou, mas não só o sentimento de pensar que ele morreu ali, mas o sentimento de que toda vez que eu peco, é como se eu estivesse crucificando novamente o Senhor Jesus. No 16, o comentário do 16, que vai do 16 ao 18, referências proféticas sobre Jesus. Ao relatar que mãos e pés foram transpassados, a passagem bíblica aponta para a crucificação. As vestes repartidas entre os soldados romanos também fazem referências ao Messias. Aí o 17 diz: poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa, porque os soldados naquele tempo ficavam com uma peça de roupa daquele que estava morrendo. Então o Senhor Jesus literalmente ficou nu na cruz. Então, olha só que humilhação que ele enfrentou, né? Tudo para poder nos salvar. No 19, mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Todos os que são da fé, eles não veem o momento que eles estão passando, né? A situação que eles estão vivendo naquele instante. Eles olham lá na frente para aquilo que Deus irá fazer na vida deles. E aí ele continua: vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó. Glorificai-o e temei-o, todos vós, sementes de Israel. Então, duas pessoas, né? Jacó e Israel. Aí você diz assim: não é a mesma pessoa. Quando a Bíblia faz referência a Jacó, ele está falando daqueles que ainda são nascidos de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus e você então vai à igreja por um convite, por alguém, por alguma situação, você ainda é Jacó, mas você vai passar pelo processo de novo nascimento. Todos que nasceram de Deus e tiveram encontro com Deus se tornam Israel. Então, a semente de Israel, semente de Jacó e semente de Israel, ambos vão louvar a Deus, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto.
Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que os temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão o Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Então, ele estava cumprindo o seu propósito. E você, nessa caminhada cristã, você também está disposto a cumprir o seu propósito com Deus? E aí diz assim o 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, portanto, ele o fez. Deus, ele está disposto a usar quem quer que seja para fazer a obra dele. Você está disposto? Deus quer usar você, Deus quer usar sua voz, Deus quer usar os seus pés, suas mãos, para fazer a obra dele aqui nessa terra. É só você se colocar à disposição dele. Por isso, a necessidade de você receber o Espírito Santo. Primeiro, porque o Espírito Santo é a garantia da nossa chegada nos céus. Segundo, que o Espírito Santo, ele nos vai dar poder para usar nessa terra. Então, através desse poder, nós vamos ajudar outros a receberem o mesmo poder e que vão fazer o mesmo por outras pessoas. Então, é uma sequência infinita. Não tem como parar mais essa obra. É impossível. O Espírito Santo quer usar você. Ele quer usar o seu corpo. Ele quer manifestar o poder dele a esse mundo. Está disposto? Então, receba o Espírito Santo. Vá a uma igreja, busque com todo fervor, com toda fé. Vai com sede. Deus, ele quer usar você. Tá bom? Manda esse salmo para alguém que você conhece, que talvez esteja até afastado da presença de Deus. Esse salmo vai ajudar essa pessoa a se fortalecer novamente, tá bom? Deus abençoe e ilumine você.